Olá, estamos de volta ao SEDUC em Ação. Este é um projeto da Secretaria de Estado da Educação de Goiás. Sejam bem-vindos à nossa aula de História para o 7º ano do Ensino Fundamental. Eu sou o professor Fagner Brandão e esta é a professora Vanessa Costa, que nos ajudará hoje com acessibilidade em Libras. O nosso papo hoje será sobre a formação e o funcionamento das monarquias europeias. Nós vamos trabalhar com a habilidade principal e o principal objetivo de descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas principais características. Para entendermos onde nós estamos, dentro da linha do tempo, nós vamos nos situar aqui neste contexto histórico, onde acontecia a formação dessas monarquias europeias ou também monarquias nacionais, como você vai encontrar nos seus livros didáticos. Nós estamos no período da Idade Média, logo após a Idade Antiga, que vocês já estudaram, e antes um pouco da Idade Moderna, que vocês vão estudar nos próximos anos. A Idade Média é aquele período onde nós conhecemos como um jargão: o rei reina, mas não governa. Para vocês lembrarem sempre da Idade Média. Por que esse jargão? É um período onde tinha a figura do rei, mas ele era apenas figurativo, porque existia o sistema de feudalismo, onde cada feudo tinha o senhor feudal, que governava sobre aquele território delimitado e tinha suas próprias leis, as suas próprias regras. Então o rei ele tinha uma figura que não tinha muita autoridade, muita influência naquele tempo. Era um período na Idade Média onde era se dividido em dinastias. Dinastias, tinha o rei, tinha os senhores feudais, né? Ali os feudalismos. Nós estamos na Baixa Idade Média, que é bem o final do período da Idade Média aqui, e vamos falar da formação das monarquias nacionais. Para isso, nós também vamos falar de renascimento comercial urbano, crise de feudalismo, e no século XIV, o principal cenário para que houvesse a crise do feudalismo e também o surgimento das monarquias foi quando aconteceu as pestes, a fome e a Guerra dos 100 Anos, que é uma outra aula. Nós estamos, então, na Baixa Idade Média, do século XII ao século XV, e a história ela é basicamente centrada ali na Europa Ocidental. Então, nós estamos falando das primeiras monarquias europeias ou monarquias nacionais que surgiram, que é a monarquia portuguesa, espanhola, francesa e inglesa, que hoje são os países de Portugal, França, Inglaterra, Espanha, que naquele tempo das dinastias não levavam este nome, eles tinham outros nomes ligados às dinastias deles, que foram mudando até chegar ao nome do país, da nação que nós temos hoje. Bom, o que é monarquia? A monarquia é a centralização do poder político nas mãos de um monarca, nas mãos de um rei. Este poder que o rei tinha era soberano, onde ele decretava as leis, as regras, a moeda daquele local, daquele território, arrecadava os impostos e organizava os exércitos nacionais. Neste período que houve a crise do feudalismo e surgiu as monarquias nacionais, monarquias europeias, dando origem a estes territórios, o rei passou por um absolutismo monárquico, que nós chamamos, ou seja, o poder retornou a ele, a autoridade retornou ao rei de forma absoluta, ilimitada e única na figura do rei. Como nós podemos ver nesta imagem, o rei ele passa a ter uma autoridade soberana de forma política e até mesmo de forma religiosa. Abaixo do rei nós temos a nobreza e o clero. O clero é a igreja da Idade Média, a igreja católica, que em dado momento ela governa ao lado do rei, em alguns territórios até mais do que o rei na autoridade. Abaixo nós temos os cavaleiros, os senhores, os soldados, camponeses e os servos. Nós vamos perceber que com a crise do feudalismo e o surgimento dessas novas monarquias europeias e nacionais, vai surgir um novo grupo aqui para compor a nobreza e o clero ao lado do governo do rei, que é os burgos, os chamados burguesia. Como que foi a atuação desses burgos? Nesta imagem, nós vamos ver um exemplo de feudo. O feudalismo era organizado desta maneira. Na imagem central, nós tínhamos os senhores feudais, aqui com o castelo, um palácio, em volta os vassalos, os servos com seus territórios, as suas casas. Era como se fosse um vilarejo em zona rural,
certo? E ali, dentro deste feudo, tinha um pequeno rei que governava, que era o senhor feudal. Este senhor feudal tinha a própria moeda, muitas das vezes com a cara do senhor feudal na moeda, o próprio estilo de peso, de medida, dentro daquele território, as regras, a identidade cultural, e existiam vários feudos. Se nós olharmos esta imagem, que neste mapa já está fazendo alusão ao rei e às monarquias que foram surgindo, era como se esse pequeno território tivesse vários feudos iguais a este, e cada um tinha um tipo de peso, um tipo de medida, um tipo de regra, um tipo de lei. Houve, então, a crise do feudalismo que foi logo após, como eu disse, as pestes, a Guerra dos 100 Anos, a fome. Os vassalos, os servos, eles vão se revoltar contra os senhores feudais, ocasionando essa crise do feudalismo. E claro que esta crise também foi uma crise econômica, onde vai surgir os burgos, a burguesia que eu falei agora há pouco. Esses burgos vão ser responsáveis por levar a mercadoria, os produtos de um feudo para o outro. Eles eram uma espécie de comerciantes e eles vão alimentar, então, a necessidade do início do capitalismo. Porém, este capitalismo era diferente um pouco do capitalismo que nós temos hoje, é um capitalismo primitivo. A classe que surgiu, a burguesia, ela vai ter interesses, então, na unificação desses feudos, porque ela encontra dificuldades em transitar de um feudo para o outro. As estradas eram ruins, cada feudo tinha sua regra, eles tinham que pagar pedágio para passar de um feudo para o outro, a moeda de cada lugar era de um jeito, o que era 1 quilo em um feudo não era o mesmo 1 quilo no outro feudo, e eles começam a ter interesses capitalistas, de comércio, de venda, e começam então a fazer alianças com esses senhores feudais e com esses reis que figuravam também naquele período, pedindo a unificação. Claro, os burgueses tinham um interesse comercial e capitalista, mas existia uma crise do feudalismo naquela época. Os senhores feudais não tinham condição de promover essa unificação, a melhoria das estradas, a segurança nas estradas, porque acontecia muitas das vezes assaltos. Então os burgueses resolvem financiar, fazer as estradas que ligavam um feudo ao outro, colocar exércitos específicos para proteger em pontos determinados ali das estradas, para proteger esses burgueses que passavam com as mercadorias. Eles promovem o renascimento comercial e urbano, eles vão financiar centros comerciais dentro dos feudos com as famosas feiras livres para que houvesse a negociação. Desta forma, a classe da burguesia, dos burgos, ela toma uma proporção de influência e autoridade com os senhores feudais e também com os reis. Ela consegue o objetivo de fazer uma espécie de conflito entre os senhores feudais ali, onde o que conseguia conquistar através de lutas, de guerras, aqueles outros feudos, formavam aqueles vários feudos formavam uma só monarquia. Assim, a primeira monarquia formada foi a monarquia portuguesa. Aqui hoje nós temos o Estado-nação, o país de Portugal. Então, os fatores que levaram à formação das monarquias nacionais foram a crise do feudalismo, né, a revolta daqueles servos, o renascimento comercial e urbano, que foi junto com o capitalismo primitivo, essa necessidade, e o surgimento da classe dos burgos, da burguesia, que passou a governar lado a lado com os monarcas, com os reis, com a nobreza e com o clero, dando origem agora, então, à figura central da monarquia, que é o rei, o absolutismo monárquico ali, onde o rei, ele se torna o principal, o soberano. Todas as leis daquele território geográfico que ele conquistou naquela monarquia, o governo é absoluto sobre ele. Bom, esses territórios agora unificados, lembrando que cada burgo, cada feudo, como esse daqui, mais tarde foi originando os vilarejos e as cidades
com os centros comerciais e urbanos que nós temos hoje. Naquela época, se eu falasse que eu estava indo a Paris ou a Londres, não era o mesmo que falar que estava indo ao Estado-nação França ou Estado-nação Inglaterra. Eu estava indo àquele feudo. Aí foi se originando as cidades até os territórios da monarquia. Já que nós comentamos sobre Estado-nação, a monarquia, e ela foi evoluindo durante vários tempos, o rei foi absoluto, até acontecer, final do século XVIII, XIX, começaram a acontecer mudanças nessa forma de monarquia, de império, e acontecer a criação do Estado-nação como nós temos hoje. Nós vamos trabalhar o conceito de Estado-nação com vocês, porque é muito importante para vocês entenderem até o que acontece na atualidade. Quando nós falamos de nação, nós estamos falando do povo. O povo que constitui um território. Aqui no meu exemplo está o Brasil, o território geográfico delimitado aqui, que unifica vários povos com etnias diferentes. Esses povos podem ter a mesma etnia. No Brasil, nós sabemos que nós temos etnias que vieram de descendência da África, da Europa, principalmente de Portugal, dos indígenas que já eram naturais daqui. Esse povo pode ser nascido aqui ou estrangeiros que foram naturalizados. Este povo que compõe este território, eles têm uma identidade histórico-cultural, eles têm uma história em comum, um mesmo idioma, geralmente a maioria com a mesma religião, no caso do Brasil, o cristianismo, e eles têm uma cultura. Essa cultura, ela é material ou imaterial, como nós temos o caso das festas juninas, que é uma cultura brasileira. Então, nação constitui-se o povo. Estado, nós vamos entender como a junção deste povo que cria, essa nação que cria o Estado, ou seja, a instituição governamental que vai administrar, que vai governar este povo. Então, o povo cria o Estado, o povo elege com o seu direito de cidadania, como cidadão, eles têm direitos e deveres nesta nação. Pessoal, por hoje é só. Amanhã nós teremos aula de língua portuguesa e língua inglesa para o 8º ano. Lembre-se que essa aula ficará disponível nos canais do YouTube. Um beijão a todos e um beijo para o meu filho Lucas Miguel, que está lá pedindo um beijo também. Tchau!